Pessoal, vamos lá então, mais explicando assim, a ideia, tá? Assembly, vocês já estão vendo na teoria e a ideia é a gente rodar isso aí, mostrar como vocês podem simular ou mesmo criar softwares, tá? Então, deixei aqui, né, Vamos rodar agora no EdSym, depois eu faço um outro vídeo com o Proteus. Vamos fazer o EdSym. Então, vou pegar o exercício 1, por exemplo. Então tá aqui, ele diz o seguinte, ele pisca alternadamente o LED 0 e 1. Fala um giroscópio, como é que é? Tem um nome lá, aquele é, carro de polícia. Quando acende um, apaga o outro, né? Então tem lá um esquema. Como ele faz isso? Bom, a declaração LED 0 e LED 1, P1 0, é mais para você usar esse nome ao invés de você ficar escrevendo P1.1, tá? Então você faz 7B LED ou Clear LED, que é o que eu preciso fazer. Eu preciso colocar 1 e 0 nos pinos, no pino P1.0 e no pino P1.1. Então o LED que tiver lá vai funcionar. 7B, né? Faz ficar 1 e clear faz ficar 0. E depois ele inverte, ele faz clear e 7B aqui. O restante do código é simplesmente para que vocês possam visualizar esses LEDs piscando. Porque se eu fizer a diferença de espaço entre é 1 microsegundo aproximadamente, se você usar 12 MHz no microcontrolador, ou no caso do 8051, ele divide por 12, né? Diferente de um Arduino que você coloca 16 MB e ele não divide, o clock dele é de 16 MB. Então, no caso do 8051, ele tem essa divisão por 12, é normal. O PIC divide por 4 e assim por diante. Ou seja, a CPU, né, a ULA, o funcionamento interno do microcontrolador, ele tem um divisor, tá, do clock. Ele não funciona, às vezes, na velocidade do clock. Então, cada microcontrolador vai ter algumas características, mas é isso que vocês vão ler no datasheet deles, é conhecer o microcontrolador que vocês trabalham. Nós estamos conhecendo um, tá, que é, no caso, o 8051, né, apesar de usar o mais simples de todos, que é o 80C31BH, é o mesmo para a família toda, tá bom? Bom, ele tem as portas, vocês sabem, a porta 1, porta 2, porta 3. Nós aqui vamos usar só a porta 1, os pinos 0, 1 dela e registradores internos, olha, R1, R0, R2, R3, tá? Então nós vamos usar esses caras aí. Isso aqui são labels, são nomes que vocês dão, né? Os rótulos para cada linha, 2 pontos, tem que ter 2 pontos. Essa linha aqui, ela tem um nome, man. Essa linha aqui é a loop. Essa é a DL1, essa é a DL2. Quando eu quero pular para elas, por exemplo, eu estou aqui, eu decremento. Se não for 0 R3, eu pulo para a linha DL2. Bom, DL2 é ela mesma. Então eu pulo para ela, faço de novo o que está dizendo aqui. Decremento o R3. Não é 0? Não. Se ele não for 0, NZ, eu pulo para onde? Para DL2. Vai chegar um momento em que ele é 0. Não é isso? Ele pula se não for 0, mas se for 0, ele desce para a linha de baixo. Aí o que ele faz? Ele decrementa o R2. Se o R2 não for 0, ele pula para a linha de cima. E aí ele enche de novo o R3. Aí ele desce para essa linha, porque ele faz o comando e desce a próxima linha. Isso é a assembly. Faz esse comando, desce. Faz esse comando, desce. O move, né, coloca valores dentro dos registradores, movimenta valores para nós aí. E aí eu vou de novo decrementar o R3. Então o R3 sai de FF, que é 255, né, inteiro, até 0. Quando ele chega em 0, ele diminui 1 nesse cara, que também está com 255, cai para 254. Aí ele enche o R3. Então fica 255 vezes 255, fazendo isso, para dar um tempo, né? E aí ele faz o LED, ele troca os valores do LED, aí ele faz de novo a mesma coisa, olha, faz o mesmo movimento, tá? Mesmo espaço, e aí ele vem e faz um jump loop. Quando ele termina isso, inverte os LEDs, ele faz lá, volta para jump loop. Então ele fila, ó, jump, ele pula direto.
DG, ele verifica uma condição para ver se pula ou não. Esse aqui não passa, ele não chega até o end, então ele fica rodando esse programa direto. Quando ele fica rodando o programa direto, os LEDs ficam invertendo, né, de ligado para desligado o tempo todo. Vocês vão ter que comentar aqui, tá? Então, esse é o ponto. Vamos então fazer lá o exemplo. Pessoal, praticamente é para vocês copiarem aqui, né, o texto. Então, copiem o texto, né? Copiar. E aí vamos no EdSym. Ele está aqui na minha área de trabalho. Deixa eu abrir ele aqui. EdSym. JAR, ou seja, Java, né? Ele é tão bom que quando você manda ele ampliar para a tela toda, ele não amplia. Né? De novo, eu não curto Java, então vocês vão me escutar falando algumas coisas. Bom, aqui nessa lista, ele indica para vocês o que está ligado no que, tá? E aqui, olha, na lista, você consegue fazer algumas alterações, ó. Ele mostra como ele faz as ligações, tá legal? Dá para você desconectar algumas coisas, então ele apresenta isso. Aí ele diz aqui, ó, dá para você mudar também qual é o pino que vai estar o LED 0, dá para isso é uma coisa nova, né? E fica, isso é muito bom. Então LCD dele tem aqui tudo, então tem várias coisas aí que dá para fazer, tá bom? Então ele aceita EX, TX para você fazer uma comunicação serial, né? Ele tem aqui informações de acumulador, alguns registradores. Você consegue ver aqui como estão os registradores, como mudam as coisas. Você pode fazer passo a passo aqui o código ou não. Muito bem, primeira coisa, ele vai dar alguns probleminhas, eu não consigo, ó, se eu tentar aumentar, ó, ele na verdade ele não aumenta o desenho, ele não acompanha, né? A pessoa deixou fixo esse tamanho. O máximo que você pode fazer é diminuir a sua resolução de tela para que ele amplie um pouco o tamanho, tá? Bom, eu vou fazer um paste, já que a gente copiou lá, fazer um paste. Deixa eu ver se ele funciona, né? Funcionou. Deixa eu ver se ele não copiou duas vezes, porque copiar duas vezes é complicado. Então tá aqui LED 0, tal, blá, blá. A gente pode fazer um assembly, assim, beleza. Tal. E quando eu fizer run, ele vai rodar. Tá? Vejam que aqui nós temos os LEDs e chaves, e elas estão, tá? Se você olhar na porta P1.0, ponto 1, ó. Por que está tudo ligado aos sinais de saída? Porque é assim o 8051. O 8051 ele está sempre, ele inicia com as portas em nível alto, diferente de muitos outros microcontroladores. Então você tem que lembrar isso. Microcontrolador 8051 ele já começa. Apesar que a gente manda apagar esses primeiros aqui. O problema é que a gente está usando os LEDs, né, na forma na forma direta, e ele está fazendo o reverso. Então, no fundo, nós vamos acender os LEDs e deixar as portas da chave, desculpem, as chaves assim, ainda em 0, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos rodar, né? Então, run, estamos rodando o nosso programa. Ó, mas não estou vendo nada. Não está piscando os LEDs aqui, que eu falei que ia piscar. Por quê? Vejam que ele está diminuindo o endereço 3, que na verdade é o nosso R3, né? O R3, quando ele chegar em 0 nesse cara, ele vai tirar 1 do R2. Quando ele tirar 1 do R2, ele enche isso aqui com FF de novo e assim vai. Ou seja, se você deixar rodando assim, você vai levar o dia todo. Vamos aumentar um pouco aqui o ritmo, subindo para 100. Vejam como agora ele diminui bem mais rápido o R3 e já está diminuindo o R2. Quando ele trocar os dois, ele vai inverter esses LEDs. Aí ele faz novamente isso e assim por diante. Então ele vai reduzindo, olha,
R3 de FF até 0. Quando ele chega em 0, ele diminui 1 nesse cara. E assim vai. Quando esse cara chegar em 0, tá? Que é aqui, né? Quando ele chega em 0, o decremento em R3, ó, aí decremento em R2, R2 não tendo, ele decrementou, ele pula para DL1 se for diferente de 0. Se for 0, ele desce na linha de baixo. Então, quando ele chegar a 0, ele vem para cá. E aí eu acendo o LED, apago o LED, e aí eu faço movimentação de novo desses caras aqui. Tá bom? Então, não dá ainda para visualizar, mas se eu colocar em 1000, agora eu consigo, né? Opa, vamos ver se ele vai rápido o suficiente, né? Não, não está rápido o suficiente. Vamos descobrir por quê, né? Não permite, resetei. Agora 1000, vamos lá, run a 1000. Também não. Poxa vida, então vamos subir para 1 milhão. Pronto. Ah lá, 1 milhão. Era preciso 1 milhão, ó. Nem a 1000. 1 milhão vezes. Deve ser porque esse 12, né? 12 MHz, mas não tá legal. Então tem que fazer um update a 1000. 1 milhão. E aí, ó. É isso aqui o esperado, ó. Para essa conta, né? Na verdade tá lento ainda, mas não é para levar 1 segundo. Isso aqui é para levar uns 100 mili. Era para o LED piscar bem rapidinho mesmo. Mas no simulador aqui. Então é preciso alterar, né? Caso eu queira parar, né? Dar um reset ou um pause, né? Então eu faço run, aí, pause, aí eu posso ir step, que é um de cada vez, né? Tem que descobrir aqui onde ele está. Reparem, ó, ele ainda está reduzindo a R3, ó. Ele está ou aqui ou lá embaixo. Então, ele diz aqui onde ele está, ó, decremente R3, ele diz, ó. Então, ele está decrementando R3, senão ele vai para 0F, que é aqui, né? Ele trocou os nomes que nós demos de L3, então ele está no de baixo aqui, ó. Ele está aqui, ó. Está fazendo essa aqui. E cada vez que eu rodo, ele faz ela, ó. Só que ele vai reduzindo a R3 até... Opa, pus run, né? E aí ele fica. Reduz R3, reduz R3. E assim vai. Beleza? Bom, tá aí. A gente rodou esse exemplo 1. Trabalhem isso, né? Façam isso. Tem os outros exemplos para fazer. Vou ver se eu faço 2 ou 3 com vocês. Mas eu vou fazer um vídeo também com o